Professor Márcio Faria Correia, realizar treinos na areia, ok? Jogadores de futebol treinarem na areia. Em algum momento da preparação física de uma equipe de futebol de campo, faz sentido ou não e por quê? Bom, todos nós já estamos carecas, quer dizer, eu tô careca de saber, né, que os resultados nos jogos esportivos coletivos, eles têm um padrão multifatorial, Marcelo, né? Temos táticas diversas, cada vez mais as estratégias são montadas de acordo com a capacidade do adversário, né? Temos aí o sistema fisiológico sendo preparado e adaptado de forma cada vez mais específica para a modalidade. Nós temos os aspectos psicológicos, culturais, políticos, econômicos, tudo isso, né, de alguma forma, em algum momento, influencia no resultado do jogo. Tá? Então, com todos esses itens influenciando o desempenho, não fica tão fácil debater sobre o que exatamente define o sucesso da preparação. Seria um debate para uma vida, digamos, né? Mas quando a gente entra em algumas questões mais voltadas, como, por exemplo, a mecânica, a física pura e aplicada sobre causa, efeito, impacto, transferência de força, atrito da passada de acordo com o solo, propulsão, esses discursos se tornam, dentro de uma lógica, mais fácil de serem propostos para esse nosso público da educação física ou que está iniciando numa preparação física de clubes de futebol, né? Óbvio, fica bem claro que as pessoas precisam conhecer algumas definições sobre ciências naturais para acompanharem esse raciocínio, né? Então, vamos relacionar a física ao treinamento esportivo. Eu vou focar no treinamento de força rápida e potência. Tudo isso para explicar o quê? O contato na areia, certo? Nós vamos falar sobre um ambiente adequado para que ocorra o treinamento de força rápida e potência, né? Eu vou falar do significado do treinamento na areia. Muita gente foge desse assunto no mundo do futebol, que na verdade foge porque é um mundo do milindre, né? Às vezes alguém ganhou muitos títulos, alguém ganhou muito dinheiro, e não seria interessante criar uma contraposição com esse profissional que tem por hábito aplicar o treinamento na areia. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, Marcelo, eu não vou dar opinião nenhuma, né? Até porque uma opinião qualquer leigo pode ter, pode dar, ele pode achar qualquer coisa. Eu vou continuar fundamentando alguns pontos para que a gente decida, né, em que momento eu posso aplicar o treinamento na areia e se ele deve ser aplicado rotineiramente ou não. A gente começa um pouquinho pelas leis da física, né? Aceleração, por exemplo, ela é sempre proporcional com a força imprimida, certo? Ou seja, se um atleta na areia se desloca mais devagar, né, ele tem um atrito menor. E justamente a areia proporciona esse ambiente de menos velocidade. Logo, ele aplica menos força. Né? Por que isso ocorre? Né? Ocorre porque na areia não existe um ponto fixo para a geração de força, né? Quando eu realizo a pisada na areia, né, ela se desloca junto com a tração do próprio pé no chão, né? Então é isso que ocorre, isso é ciência pura, isso é mecânica, isso é física. Outro detalhe importante, energia cinética do peso do atleta que pisa na areia, ela é dissipada pelo amortecimento natural, né, que a areia proporciona. Logo, o que acontece? O piso não devolve o impacto que faria a propulsão desse atleta para cima ou para frente, né? Os tecidos não se deformam na mesma grandeza da aplicação de força. Logo, a resposta é o quê? É uma resposta menor. Isso não estamos falando ainda nos padrões de movimento, né? Na coordenação intramuscular, na diferenciação espaço-temporal. Aí, o treinamento na areia piora tudo isso, para quem pensa em qualificar capacidade, velocidade, força explosiva, em treinos na areia, né? Já, se você treina na areia dessa forma, você especializa o quê?
o seu sistema nervoso central a ativar a musculatura em um regime que foge à realidade da modalidade. Aí alguém chega e diz, né, como a gente ouve por aí, Marcelo, ah, mas eu fui campeão assim. Gente, o que significa ser campeão? Eu posso ser campeão, principalmente numa modalidade coletiva com uma preparação ruim, no meio de outros trabalhos péssimos, né? Então, no esporte coletivo, isso acontece diferentemente do esporte individual. Então, eu acho que dá para perceber que eu não sou contra a areia, né? Desde que o objetivo seja claro e, obviamente, não seja o desenvolvimento de força rápida e potência, porque esse é um caminho inadequado do treinamento na areia. E sabe o que por último, eu quero colocar, Marcelo? Eu acho muito estranho quando a conversa começa. Ah, você é contra ou a favor da areia? Gente, se for aplicado após uma parada por lesão, uma necessidade de adaptação, de longo tempo de uma parada, buscando um treino proprioceptivo, buscando algo que promova resistência de força, mesmo com baixa especificidade, que isso é claro, a atividade na areia ela pode ser utilizada e contribuir positivamente sem problema. Então não existe contra e a favor. Nós precisamos entender qual o momento de empregar essa atividade. Força e potência, isso é negativo. Por mais rápido que o corpo do atleta esteja se movendo na areia, ele está dissipando a sua força na pisada. Então a propulsão é menor, a força que eu gero é menor. Eu não consigo desenvolver potência, força explosiva na areia.